Olá, galerinha do canal da Pri. Meu nome é Adriele, eu sou de Bauru, São Paulo e atualmente eu moro aqui em Austin, no Texas. Bom, quando eu fiquei online, eu tinha 8.086 horas com crianças, porque essas horas eu tinha ganhado com meu irmão. Eu sou 10 anos mais velha que ele, então eu cuidei dele quase que a vida dele todinha, então isso contou bastante. Mas como todo mundo sabe, a família não conta como experiência. Eu tive que ter mais duas referências extras, que foram como babysitter, assim, para amigos, para conhecidos, e pela igreja. Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, também conhecido como Mormon, e lá nós temos alguns chamados que você pode trabalhar. E um desses chamados era trabalho com as crianças. Então eu passei quase que 2 anos trabalhando com crianças, e foi isso que me deu a maioria das horas. Eu levei um documento pro meu bispo, e ele preencheu com todas as horas que eu tinha ocupado e o que eu tinha feito. E aí eu só coloquei online no application. E o resto foi como eu falei, minhas amigas que eu cuidei dos filhos dela, elas preencheram o application e aceitaram ser as minhas referências. Então foram essas as minhas horas. Quando eu fiquei online, eu tinha apenas 3 meses de habilitação, porque eu tirei ela em janeiro e eu fui ficar online só em março, então eu só tinha 3 meses de habilitação. Quando eu fiz o meu vídeo, eu deixei bem claro que, apesar de ter 3 meses, eu tava dirigindo todo dia, toda semana, então que eu tava ficando bem experiente também. E que eu não tinha medo de dirigir, eu me sentia super confortável dirigindo crianças. E o meu inglês, ele era bem intermediário. Eu achava que eu falava, tipo, inglês maravilhosamente bem, sabe? Tipo, nossa, sei falar inglês. Nossa, assisto seriado sem legenda. Nossa, posso assistir um filme em inglês que tá tudo bem, tá tudo ótimo, que entendi tudo. Então eu achava que o meu inglês era um intermediário pro bom, né? Não um intermediário pro ruim. Mas isso muda quando a gente chega aqui. Quando eu fiquei online, eu coloquei algumas coisas bem claras no meu application, que eu não queria família homossexual. Não porque eu sou preconceituosa, mas é porque eu não queria, né? Não ia me sentir bem. E eu também não queria cuidar de crianças com necessidades especiais, porque eu não tinha experiência nenhuma. Eu fiquei quase 3 meses online. Desses 3 meses, eu fiquei 2,5 sem nenhuma família no meu perfil. Começou a me dar um desespero muito grande porque eu tenho 26 anos. Então eu teria que embarcar antes dos meus 27. E como todo mundo sabe, o tempo de espera pelo match, ele é muito invariável, você não pode confiar. Então assim, quanto mais tempo você esperar, mais probabilidade de você não vir para os Estados Unidos quando você tem 26 anos. Porque você não tem aquela disponibilidade de espera. E também porque a APC, ela tem dias certinhos de embarque. Então, por exemplo, poderia ter match num dia, só que eu não conseguiria mais embarcar, porque a APC não teria mais embarque naquela data. Foi passando os meses, foi me dando um desespero e eu fui desacreditando naquele sonho que era, assim, o maior de todos pra mim. Nesses 2 meses apareceu uma família da Califórnia, não me mandaram um e-mail, e aí eu falei assim, não vai me mandar e-mail? Mas eu vou mandar e-mail pra você. Peguei e mandei e-mail, falei que se eles tivessem alguma pergunta, eles poderiam, né, marcar um Skype e a gente poderia conversar. Foi o que a mulher fez, ela me marcou um Skype e foi num dia à noite, eu escrevi todas as perguntas, né, que eu deveria perguntar naquele primeiro Skype. Eu peguei o roteirinho que tem no Au Pair Care Room e eu fiz todo o roteirinho, escrevi todas as perguntas pra poder falar com ela no Skype. Bom, quando o Skype começou, foi somente eu e ela, não tinha criança, não tinha hostess, não tinha nada. Eu não me senti muito confortável, porque eu sei que é um emprego que eu vou ter, mas parecia uma entrevista realmente de emprego, sabe? Não parecia um Skype pra um conhecer o outro. E aí eu me senti muito desconfortável e ela tinha, eu acho que um roteiro de perguntas também. Eu não sentia simpatia, assim, dela. E o que eu percebi naquele Skype é que ela queria meio que uma escravinha, sabe? Então eu falei assim, poxa vida, eu acho que esse Skype aqui não tá rolando, sabe? 40 minutos depois o Skype acabou e eu mandei um e-mail pra ela falando assim, olha, se você tiver mais alguma pergunta, você pode, né, me mandar. Porém, fiquei no vácuo, né? E aí voltei a estacar 0 famílias. Passou-se 2 semanas e entrou a minha família no meu perfil. Eu tava trabalhando, era um dia de semana, na minha pausa. Eu peguei, olhei meu celular e tinha um e-mail da Au Pair Care e em cima tinha um e-mail de uma LCC. E a LCC falou assim, olha, tem uma família aqui do Texas que tá muito interessada no seu perfil e eles queriam ver a possibilidade de marcar um Skype com você pra hoje. Falei, nossa, maravilhoso, é pra já, vamos marcar esse Skype. Então, eu saí da empresa um pouquinho mais cedo, peguei 2 ônibus, corri 10 quarteirões, cheguei em casa, sentei na frente do computador e fiquei esperando pelo Skype. Dessa vez, eu não escrevi nenhuma pergunta, eu só peguei e falei assim, vai. E o engraçado é que no meu caminho pra casa eu já tinha sentido um feeling que seria a minha família, assim, inacreditável que eu senti, mas eu senti que seria a minha família. Chegando no Skype, eu falei com a mãe e com o pai e apareceram todas as crianças. Foi um Skype bem legal, bem descontraído, sabe? Eles falavam bastante, eu falava bastante, eu me senti confortável. E aí a gente falou, assim, sobre tudo, pra conhecer um outro, sobre o que a gente gostava, como que era a cidade aqui no Texas, das minhas experiências, como que eu
eu era em Bauru, como que era a minha personalidade. E aí eles me falaram que eles precisavam de um match naquele mesmo dia, porque era o último dia pra quem fosse embarcar na próxima data, que seria um mês depois. Eu tava sentindo um feeling tão grande que eu tava topando, sabe? Aí então eu tive um Skype com a ex-au pair, e aí eu voltei a ter um Skype com essa família. E aí eu vou falar então por que a minha família me encontrou. A minha família teve 7 au pair antes de mim. E uma dessas 7 era brasileira e ela era mormon. E foi a au pair que eles mais gostaram. Então, dessa vez, como eles iriam fazer de novo o programa, eles queriam uma au pair brasileira e mormon. E aí eles falaram pra LCC pra ela procurar alguém que tivesse esse perfil. Aí a LCC pegou e foi procurar e me achou, porque eu tinha colocado no meu perfil que eu era mormon. E foi assim que eles me encontraram. E um grande item muito interessante aí é que a família tem uma criança com necessidades especiais. O menino que eu cuido aqui nos Estados Unidos, ele tem síndrome de Down. E como eu tava sentindo um feeling muito grande, eu falei, vou encarar essa, vou aceitar o match e vou pros Estados Unidos cuidar de uma criança com síndrome de Down. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar e foi mara, gente. Então, um mês depois eu embarquei. Eu posso falar pra vocês é assim, no seu perfil, tente ser o mais sincera possível. Coloque todas as suas habilidades, coloca tudo sobre você. Tudo que você achar que for conveniente, coloca, porque pode fazer grande diferença. Como eu coloquei que eu era mormon. Dá pra imaginar que uma religião pode ser toda a diferença na escolha da sua família? Então, pra minha foi. Então, se você sabe pintar, desenhar, cantar, coloca tudo no seu perfil, porque isso pode ajudar muito. Também não percam a esperança, sabe? Eu tive 2 famílias no meu perfil, fiquei quase 3 meses online, 0 famílias com 26 anos, mas tudo pode acontecer no tempo certo. É só confiar, ter fé que tudo vai dar certo. Assim que eu tive meu match naquele dia, no outro dia eu já pedi demissão. Então, quando eu fui fazer o meu visto, eu tava sem emprego. E mesmo assim ele foi aprovado. Eu tinha 26 anos, desempregada, não tinha carro no meu nome, não tinha merda nenhuma. E mesmo assim o meu visto foi aprovado. Então o que eu falo pra vocês é, tenha fé, a sua hora vai chegar. Mesmo que possa demorar muito, a sua hora vai chegar, só confia. Bom, pra quem não sabe, eu também tenho um canal aqui no YouTube, ele chama Vida de uma Mormon. Eu acho que a Pri vai deixar linkado pra vocês aqui embaixo. E eu também estou nas redes sociais, é Driele Francine no Instagram e Driele Fran no Snapchat. E eu agradeço a Pri por essa oportunidade de gravar um vídeo pra vocês falando do meu match. Ele foi muito especial, foi muito fora do comum e espero que possa ajudar vocês também. Um grande beijo! Tchau!